Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos concluir essa história e ver que muitas vezes o feitiço se volta contra o feiticeiro. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que ali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu cada altar
um novilho e um carneiro. Vamos seguir no 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado, segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reinado será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e como as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: Eu chamei para que você amaldiçoasse os seus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, mesmo que você me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que esse povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu sua palavra e disse: A sua habitação será segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa do Quitim, em seus navios afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. É incrível como nós tentamos persuadir a vontade de Deus. Aqui, Balaão é chamado para amaldiçoar o povo. E Balaque, por 3 vezes, ele monta cenários, altares, novilhos, cordeiros, tudo que é agradável a Deus para conseguir aquilo que ele quer. Na primeira vez, Deus diz não. Quer dizer, antes da primeira vez, Deus já disse não. Não, mas eu vou tentar aqui, né? Quem sabe se eu montar um altar, se eu oferecer coisas, eu vou conseguir.
Primeira vez Deus diz não. Ele não se conforma. Tenta ir por outro caminho, dá um outro jeitinho. Vamos ver aqui, né, desse outro ângulo. De repente tem um pedaço aqui desse povo que você pode amaldiçoar. De novo, oferece sacrifícios, levanta altares e de novo recebe não. Mas ele vai mais uma vez. Isso nos ensina tanto, porque quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós queremos barganhar com Deus e aquilo que pedimos não é da vontade de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas desejando vingança e o mal para aquele que a feriu e querendo que Deus resolva essa situação. É como o Balaque está fazendo aqui. Não, eu dou as minhas ofertas, eu frequento o culto, eu sirvo ao Senhor, mas Senhor, destrói a vida daquela pessoa. Essa não é a vontade de Deus. Você pode fazer como foi, o pior. Aqui Balaão foi chamado para amaldiçoar, e no final das contas, quem foi amaldiçoado? Quem perdeu? Aquele que pediu. Foi aquele que perdeu. E outra coisa aqui que me chama muita atenção é o olhar amoroso como Deus fala de Israel. Nós já vimos que é um povo desobediente, ingrato, que já aborreceu tanto a Deus. Mas quando o inimigo se volta contra eles e quando Deus fala do seu povo, ele fala tão bem, ele fala com um olhar tão generoso. Olha só o que ele diz aqui. Como são boas as suas tendas, como são boas as suas moradas. São como vales que se estendem, como jardins às beiras dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. É o mesmo povo que Deus está falando? Será que é o mesmo povo que a gente tem ouvido até agora murmurar, reclamar? É o mesmo povo. É o mesmo povo. E isso explica tudo sobre o amor dele por nós. Sobre, sobre por que ele não desiste de nós. Porque nós somos filhos amados dele. E ele quer nos resgatar. Ele não quer deixar que o mal vença, tome a nossa vida, que o inimigo sequestre o nosso coração. Não é isso que Deus quer. E quando ele olha para nós, ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Nós que somos tão parecidos com esse povo, que nós já estamos tão irritados com eles, nós também somos amados assim por Deus. E é com este olhar que ele olha para nós. Amém?